Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Maluscast. Muita expectativa para hoje. Fica aqui acompanhando a gente, vê muita coisa boa. Se você já está acompanhando, você já está vendo aí que está saindo muita pérola. E hoje eu estou aqui com Samuel, é a primeira vez dele aqui, ele é o nosso diretor de arte da Malus. E hoje, né, a gente está aqui com mais uma rodada de conversa, só que dessa vez a gente está com um dos nossos cases, o Dr. Everton, que é especialista em nutrição esportiva e emagrecimento saudável. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre posicionamento estratégico e emagrecimento saudável. A gente vai falar um pouco do mercado da nutrição e, no geral, como a gente pode trabalhar, tanto para quem está começando, como para quem está começando tanto no ramo da nutrição, como também no marketing digital, um nutricionista que quer se posicionar estrategicamente. Isso, e parece que casou muito bem aí hoje esse podcast contigo, porque eu estava hoje de manhã, eu passei a manhã conversando com minha esposa exatamente sobre isso, sobre a gente procurar um nutricionista, a gente falando sobre algumas dificuldades que ela está enfrentando nesse processo de emagrecimento e tal. Então vai ser até bem uma coisa que eu vou tirar muita dúvida contigo. É maravilha, show de bola. Vamos ter uma consulta gratuita aqui, né? Então aproveita. Perfeito, maravilha. E aí, então, eu quero ouvir um pouquinho agora de você, né, Dr. Everton. Quero saber quem é Dr. Everton, como você começou, né, o que é que você faz. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, se apresentar aí para o pessoal. Maravilha. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite, uma satisfação enorme contribuir para disseminar ainda mais o conhecimento em relação à alimentação saudável, à nutrição, dentre outros fatores, né, correlacionados a posicionamento estratégico no marketing digital. E essa é uma pergunta que, por muito tempo, eu fiquei na dúvida, né? Fiquei na dúvida em saber quem realmente eu era. Porque durante muito tempo da minha vida eu foquei 100% na minha atuação profissional. Durante a faculdade eu me preocupava somente em estudar, né? Após a faculdade eu me preocupava somente em trabalhar, e por muito tempo eu deixei de lado a minha vida pessoal. Deixei de lado fatores atrelados à minha vida, enfim, no dia a dia, né? Momentos de lazer, perfeito. E essa pergunta... Que é o comum, né, quando a gente sai da faculdade, quando a gente sai da academia, né? Você está tão imerso dentro daquela realidade da sua atuação profissional que, consequentemente, você deixa de lado momentos de lazer, você deixa de lado momentos de comunhão com a sua família, de compartilhar, enfim, experiências, de conversar, de ir para um cinema, por exemplo, né? Passei anos da minha vida imerso exatamente nessa realidade. E com isso eu me desconectei de certa forma da minha vida pessoal, mas depois de várias reflexões eu consegui de fato me reencontrar. Isso é muito bom também, saber quem realmente você é. E hoje em dia eu considero que eu tenho a minha vida tanto trabalhada dentro da minha profissão, da nutrição, e foi graças à nutrição que eu tenho, né, enfim, tudo que eu tenho hoje em dia, não só em aspectos físicos, materiais, mas principalmente em aspectos pessoais. Até porque eu conheci a minha esposa através da nutrição. Que massa. E ela também é nutricionista, né? A Emanuele, nutricionista materno-infantil. E com isso, nosso relacionamento, hoje nós temos uma filhinha de 8 meses. Também sou pai. Então eu considero que a minha filha é fruto da nutrição. Porque foi a nutrição que me fez conhecer a minha esposa e, consequentemente, enfim, construir toda a vida que eu tenho hoje, né? Então, hoje eu considero que eu sou Everton nutricionista, claro, mas também sou Everton pai, sou Everton esposo, sou Everton gerente do meu próprio negócio, né? Sou Everton, enfim, existem diversas facetas que me trazem a minha vida, exatamente. Hoje a gente precisa ser multitarefas, né? Principalmente quando você é pai, empreendedor, e a gente vê que você é um cara que também se preocupa muito em estar bem posicionado no marketing, então tem que ser um cara que tem que se virar muito nos 30, muito nos 30. E essa parada da faculdade, né? De você entrar na faculdade, você entra na faculdade pensando que você vai se descobrir, né? E você, de fato, se descobre profissionalmente, né? Mas aí, quando você sai, você diz, caramba, eu foquei 100% na minha profissão. Como é que eu sou? Quem sou eu? Ainda existe o que é dentro de mim, né? E tem gente que entra com muita certeza do que quer fazer na faculdade, mas também tem gente que entra de cabeça, né? Eu, particularmente, entrei de cabeça. Era uma coisa que eu já tinha conhecimento do que eu queria fazer antes, mas eu não esperava muito do que vinha pela frente. Então, é algo que você... Assim, não a maioria, mas muita gente arrisca quando está começando. É importante você falar isso, porque muita gente a gente vê hoje que está começando, que já começou há muito tempo,
que de fato se perde um pouco de si mesmo, né? Foi uma parada que você falou, eu achei bem legal tu citar isso, que é importante você trazer esse equilíbrio, vida profissional, vida pessoal, né? Como é que eu vou dividir cada coisinha aqui da minha vida, né? Como é que eu vou colocar aqui cada coisinha no seu lugar para ter tempo para tudo, né? Porque tudo em excesso, Exatamente. todo extremo é beira. Então é Aham. importante tu falar isso, né? Que por um tempo você teve essa dificuldade, né? De quem é Everton, né? Então você teve que passar por um processo de conhecimento, de se redescobrir. Muitas vezes é sobre se redescobrir. Perfeito. E essa parada aí de você ter conhecido a sua esposa através da nutrição. Conta um pouquinho como é que foi isso. Fiquei curioso. Bom, isso aconteceu numa época em que eu estava finalizando o meu curso de nutrição, enquanto que ela estava já no primeiro período da faculdade. E com isso, nós nos conhecemos através das redes sociais, né? Através das redes sociais, eu vi que ela era nutricionista lá na bio do Instagram. O digital aí já, ó. Era da mesma instituição. Estudante de nutrição, na verdade, né? Da mesma instituição. E a partir daí, nós começamos a conversar via direct e nos marcamos para encontrar. Ela era de Garanhuns, né? Ela morava em Garanhuns, mas depois veio morar aqui em Caruaru por conta da faculdade. Ficava muito mais cômodo para ela morar aqui na região. Ela estudava na mesma instituição que eu. E com isso nós continuamos nos conhecemos e cerca de 6, 7 meses após nos conhecermos, nós iniciamos o nosso relacionamento, que hoje já dura mais de 6 anos, né? Coisa boa. E Com agora isso, tem um baby. nós temos nossa filhinha, né? Nos casamos, temos a nossa filha e estamos construindo uma linda família. Que coisa boa. Uhum. E me fala um pouquinho como é conciliar, né? Como é conciliar tudo isso, porque como a gente viu aqui, né? É esposo, trabalha, é nutricionista, é pai. Como é que faz para você conseguir conciliar e equilibrar tudo isso, né, na tua vida e dar conta de tudo? E dar conta de tudo, pois é. Realmente é bem difícil você conciliar e ser excelente em todas as áreas da sua vida, mas eu considero que existem prioridades. Você precisa, acima de tudo, colocar prioridades, tá? E a minha prioridade no momento é ser excelente em relação aos cuidados com a minha filha, em relação à minha família. Durante muito tempo, como eu citei anteriormente, eu foquei bastante na minha vida profissional. E apesar de hoje a minha vida profissional ser importante para mim, a minha prioridade de fato é a minha família. Então tudo que eu precisar fazer para garantir presença junto à minha filha, presença junto à minha esposa, eu farei. E com isso nós organizamos toda a nossa rotina, todo o nosso horário, para que nós possamos de fato dividir todas essas tarefas, né? Momentos no qual eu dou assistência à minha esposa, momentos no qual ela fica mais com a nossa filha enquanto eu vou para o consultório, e aí com isso nós vamos nos dividindo. É tudo questão de organização. A partir do momento em que você organiza todos os horários do seu dia, você consegue cumprir bem com todas aquelas atividades, com aquelas tarefas que você tem como propósito. E é muito sério isso, porque a gente sabe que a gente se cobra muito, né? Demais. A gente se cobra muito. Demais. Aí você se cobra porque você tem que dar atenção à área profissional. Você se cobra porque você tem que dar atenção à esposa, à filha, à família, aos parentes que estão ao redor. Exato. Existe uma cobrança muito grande, né? Em cima Demais. da gente, que é ser humano, porque a gente precisa responder a uma expectativa. Eu também sou pai. Minha filha já tem 7 anos. Eu já dei alguns caminhos aí na paternidade a mais. Eu sei que você vai ainda percorrer muita coisa, né? E logo eu tava lembrando ontem, eu tava vendo uns vídeos da minha filha exatamente com essa idade, e eu, meu Deus, que saudade, inclusive ela aproveita muito. E eu tava lembrando, né, como é desafiador você conseguir conciliar, e como às vezes pensa, meu Deus, será que eu tô dando a atenção devida? Será que eu tô conseguindo conciliar bem? Será que eu tô conseguindo, né? E eu vi um exemplo ontem na internet, inclusive, que foi uma história, né? Tava contando que teve uma reunião de pais e filhos na escola. E aí os professores estavam falando como é importante os pais estarem presentes e tal. E aí um pai falou assim, olha, eu não consigo ser totalmente presente na vida do meu filho, porque hoje eu preciso trabalhar, tô precisando dar uma ênfase no meu trabalho. Mas a gente tem uma técnica, eu e o meu filho. E a professora, qual é a técnica, né? Ele disse, olha, quando eu saio de casa, ele tá dormindo. E quando eu chego de segunda a sexta, ele também tá dormindo. Então, eu não vou acordar ele, porque se eu acordar ele vai perder o sono. Então, todas as noites, quando eu chego, eu vou lá na cama dele, eu pego o lençolzinho dele e eu dou um nó. Eu faço um nó na ponta do lençol, eu dou um beijo nele, falo que amo ele. E quando ele acorda, ele sente, ele sabe que o pai dele foi ali na cama dele e o pai dele estava ali. Né? E aquilo impactou a professora, porque ele deu tudo que ele tinha para o filho dele, né? Ele precisava se dedicar mais para o trabalho. E a professora fala, né, nessa postagem, que a professora disse por isso o resultado desse aluno aqui na escola, porque ele era um bom aluno,
né? Porque ele deu o que ele tinha, ele usou uma estratégia. Então a gente tem que usar estratégias mesmo para a gente conseguir conciliar tudo e dar o nosso melhor. E às vezes o melhor é amarrar a ponta de um lençol para o filho saber que você tá ali, né? E quando a gente tá começando, a gente não faz ideia do que vem, né? Pela frente. É tanto que a gente pode até dar uma volta aí ao passado e saber também por que da nutrição, né? A gente sabe que tem um mercado tão grande de graduação, e por que nutrição? Às vezes muita gente começa, eu tenho certeza do que eu vou fazer, eu quero fazer engenharia, quero fazer medicina, ou às vezes, terminei o ensino médio, não sei o que eu vou fazer, eu vou arriscar em alguma coisa. Mas por que a nutrição e como foi a experiência, né, para chegar hoje conseguindo conciliar vida pessoal, marketing e o trabalho? Bom, a minha paixão pela nutrição começou desde antes de eu saber o que realmente era a nutrição, né? É bem legal essa história porque aos meus 13 anos de idade, eu me olhava no espelho, me sentia insatisfeito com o meu corpo, gostaria de perder mais gordura, ganhar mais massa muscular, principalmente para ser mais aceito dentro do colégio, até porque nós sabemos que existe essa influência da sua forma física em relação à aceitação com os colegas, né, com os amigos. E aos 13 anos de idade eu me matriculei pela primeira vez numa academia. Uma academia de bairro, uma academia simples, que não tinha nem instrutores formados, nem profissionais. Era somente um senhor lá que montou os equipamentos e abriu espaço, né? Nessa época, ali em torno de 2007, 2008, não existia essa moda que tem hoje em dia de musculação, fitness, né? Nutrição. E aos meus 13 anos de idade eu comecei a estudar mais sobre exercícios físicos, sobre alimentação. E perguntando a esse senhor, que era o proprietário da academia, o que é que eu poderia fazer para ganhar mais massa muscular, que era o meu objetivo, esse senhor me disse para comer mais. Ele só me disse isso. Só que ele não me disse que era para também comer melhor, né? E com isso eu chegava do treino e fazia 2 pacotinhos de macarrão instantâneo para comer. Eu chegava do treino e comia 2 pacotes de bolacha. Ou seja, era para comer mais, eu comia mais. Só que eu comia mais de alimentos que não eram saudáveis. Levei bem ao pé da letra. Pois é, eu não tinha esse discernimento do que era realmente interessante para alcançar esse objetivo. A partir daí eu vi que tinha alguma coisa de errado, porque passaram-se 2, 3, 4 meses na academia e eu não tive resultado algum, assim como acontece também com muitas pessoas, né, que se matriculam na academia, se esforçam, fazem exercícios, mas não veem resultados. E através da internet eu comecei a estudar mais nos fóruns, nos blogs, sobre alimentação, sobre dieta, sobre exercícios físicos, né, o que era necessário ser feito para ganhar massa muscular, para perder gordura. E com isso eu comecei a estudar mais sobre suplementação, isso aos meus 13, 14 anos de idade, antes mesmo de entrar na faculdade. Até os meus 16 anos de idade, que foi quando eu prestei vestibular, o meu principal foco era fazer direito, fazer faculdade de direito, entrar no ramo jurídico. Entretanto, 2 meses antes da data do vestibular, naquela hora que você vai fazer sua inscrição e selecionar qual curso você deseja fazer, de última hora eu resolvi ingressar em nutrição, né? Prestei vestibular para nutrição e para licenciatura em química. Passei nas duas provas e optei justamente por cursar nutrição, que foi paixão à primeira vista. Então aquele meu desejo de estudar mais sobre alimentação, sobre suplementação, que vinha desde os meus 13 anos de idade, perdurou durante toda a faculdade. No primeiro dia de aula, eu me apaixonei pelo curso, eu já entrei na faculdade de nutrição sabendo exatamente o que eu queria, qual ramo da nutrição eu gostaria de seguir, que era justamente a de nutrição esportiva, né? Na primeira semana de aula eu já sabia exatamente o que eu queria fazer da minha vida, que era ter o meu próprio consultório, ajudar pessoas a terem uma vida mais saudável no emagrecimento, não só saudável em relação a aspectos fisiológicos, mas também em relação a aspectos estéticos, até porque nós sabemos que a nossa estética influencia na nossa autoestima, que por consequência também influencia na nossa saúde, né? E com isso, na primeira semana de faculdade, eu já tinha ali trilhado pelo menos os próximos 30, 40 anos da minha vida, digamos assim. Me apaixonei pelo curso. Com isso, né, como eu vinha falando desde o começo do podcast, eu comecei a estudar cada vez mais e me dedicar cada vez mais durante toda a faculdade, alinhando também a rotina de exercícios físicos. Então a minha vida basicamente era fazer exercícios, estudar e ir para a faculdade. Treinar, estudar e ir para a faculdade. Isso aconteceu durante 4, 5 anos, né? E como foi a experiência? Porque você sai da faculdade, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Não sei pra onde é que eu vou, não sei como começa. Porque a faculdade, ela te ensina a teoria, mas a prática, como você vendeu o seu produto, como você vendeu o seu serviço, é completamente diferente, né? Exatamente, né? Ao terminar a faculdade, eu julgava que o principal diferencial para minha carreira seria ter uma pós-graduação. A partir do momento em que eu tivesse uma pós-graduação, eu iria conseguir lotar a minha agenda e, consequentemente, ser um profissional teoricamente bem-sucedido. Consequentemente, ingressei numa pós-graduação, após sair da faculdade. Passou-se os primeiros 6 meses, 1 ano e meio de pós-graduação. Terminei a pós-graduação e eu vi que aquela pós-graduação em nutrição esportiva
me trouxe mais conhecimento científico, entretanto, se eu não soubesse aplicar esse conhecimento científico na prática, de nada iria adiantar. Logo após terminar a faculdade, de imediato eu já busquei uma sala compartilhada, um consultório compartilhado para iniciar os meus primeiros atendimentos, né? Com cerca de 1 ano após iniciar os atendimentos nessa sala compartilhada numa clínica, eu fui logo para o meu próprio consultório, aluguei uma sala num empresarial, montei o meu próprio consultório, a recepção, a sala de atendimentos, a sala de avaliação e tudo mais, e a partir daí eu consegui, né, prolongar toda essa minha carreira, hoje estando num consultório muito bem localizado, né, realmente com toda uma estrutura a qual eu desenvolvi para fornecer o melhor atendimento que o meu paciente merece ter. E hoje, né, se posiciona muito bem estrategicamente, né, que é o que a gente vai entrar agora sobre se posicionar estrategicamente na sua área de atuação, porque você é um case maluz, né, Arthur? E a gente sabe que você está sempre ativo nas redes sociais, e a gente queria saber qual a importância, assim, na sua visão, a importância de se posicionar estrategicamente no digital, no mercado offline também, porque tem gente que começa, né, mas, por exemplo, essa geração nova, eles saem da faculdade, eles já começam, sim, se posicionando de alguma forma, mas não tem, por exemplo, a experiência que você tem. Você é uma pessoa que não tem tanta dificuldade com as câmeras, por exemplo. A gente vê que a gente trabalha, tá sempre junto trabalhando, a gente vê que você tem essa certa facilidade e você tá sempre lá, empenhado e fazendo conteúdo, e qual a importância na sua visão de se posicionar estrategicamente? Maravilha. Bom, a minha relação com as redes sociais vem desde os últimos períodos da faculdade, digamos assim, né? Se eu parar para pensar bem, a minha relação com o digital começou exatamente no último período da faculdade, quando eu tive uma disciplina de marketing e nutrição. Nós temos uma disciplina, né, optativa essa disciplina, então alguns cursos têm, outros cursos não têm, e eu acho que isso também faz um grande diferencial, onde você tem o primeiro contato ali com o marketing, né? Nessa época o professor ele recomendou um livro, Marketing 2.0, se eu não me engano do Kotler, não me lembro o autor, né? Perfeito. Kotler. Então eu comecei a estudar esse livro e comecei a gostar bastante do que realmente era o marketing. Comecei a entender de fato o que é o marketing. Porque quando nós falamos a palavra marketing para pessoas que não entendem muito bem, logo nos vem à mente a venda de uma promessa que muitas vezes não é realizável. A venda de algo que não é alcançável, né? Tanto é que existe aquela expressão chamada de profissional marqueteiro. É um profissional que tenta ali vender algo que muitas vezes ele não entrega. Eu considero essa expressão uma expressão realmente não aplicável para a nossa realidade, porque nós sabemos que um profissional marqueteiro, digamos assim, é um profissional que nada mais consegue comunicar aquele conhecimento científico que ele possui em relação a determinada área de forma prática para a população. Então, durante a faculdade, nós aprendemos, né, enfim, diversos conteúdos científicos, e muitos profissionais possuem a dificuldade em traduzir esse conteúdo científico de forma aplicável para a maioria das pessoas, né? E a partir do momento em que você começa a entender mais sobre o que de fato é o marketing, você começa a encontrar maneiras didáticas, inclusive através das redes sociais, através, por exemplo, dos desafios que se tornaram muito populares nos últimos anos, e, enfim, maneiras de realmente, de fato, de trazer todo aquele conhecimento que você tem acerca de um tema de forma prática, a fim de contribuir para a melhoria da saúde e da qualidade de vida daquelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais. O digital ajuda muito nisso, né? Porque quem está do lado de cá não conhece a parte científica. E ainda que ele vá lá e dá uma pesquisada no Google, vai ser uma coisa extremamente científica. Então ele não vai entender bem. E o digital proporciona isso. Você conseguir pegar todo o seu conteúdo e transformar ele de uma forma, sabe, didática, passar ali para o seu público, porque existe uma fonte imensa de conteúdo, se você realmente for querer falar. E aí, você tá ali escutando, eita, caramba, isso aqui. Eu não sabia que envolvia isso aqui na nutrição. Não, vi que a nutrição não é só porque eu quero emagrecer. Não, vai além, né? Buscar um nutricionista vai além. Então, o digital proporciona isso, né? E te ajuda a posicionar, né? Porque, por exemplo, no seu caso, você conseguiu criar uma marca. Hoje a gente acha que marcas, elas são restritas, por exemplo, a um produto, como um celular. Mas você é a sua marca.
né? E tem uma frase que diz que marcas, elas foram feitas para gerar desigualdade. Não faz sentido você fazer mais do mesmo, não faz sentido você fazer algo que já existe no mercado. Então, se você sabe se posicionar, o mercado não está saturado. Se você sabe se posicionar, você tem um mercado amplo, né, cheio de oportunidades para você, você cria uma marca. Que muitas vezes, como a gente que trabalha no mercado, a gente sabe como é. Chega muito cliente, por exemplo, que não consegue construir essa marca. Que, como eu falei, tem o conceito de marca muito bitolado a produto, por exemplo, e não constrói sua marca pessoal, sua imagem pessoal. Que é o que a gente tenta, inclusive na Maluz, né, construir para os clientes, construir que a gente vem construindo junto ao longo do tempo. Né, a gente chama. Perfeito. E essa palavrinha também de mercado saturado, para mim, isso é a maior mentira, em qualquer que seja o nicho ou profissão, porque isso é desculpa. Isso é desculpa, mercado saturado, porque o mundo é gigante. Exato. O mundo é gigante, né? Exemplo, já tem um profissional que se destaca muito, tá, mas ele não consegue atender todo mundo. Então, essa parada também para quem tá escutando, que também tá ingressando na profissão, o mercado não está saturado. Nenhum mercado está saturado. O digital não está saturado e na verdade a gente nem vê escala para isso, né? Para estar saturado. Você tem que se posicionar mesmo, seja qual for a profissão, seja qual for o nível que você está começando. Se você está começando agora, ou se você já está há muito tempo no mercado, eu acho que não tem como mais começar. Tem que começar para ontem. Perfeito. Um dos meus mentores é o Ícaro de Carvalho, e uma frase que ele utiliza que faz muito sentido é a seguinte frase: não existe concorrência. A partir do momento em que você entrega um bom produto, entrega um bom serviço para o seu cliente, a partir do momento em que você é capaz de traduzir tudo aquilo que você conhece em relação à sua área e entregar de forma aplicável, de forma palpável para o seu cliente, consequentemente, toda a concorrência que teoricamente existiria, ela não chegará de fato ao nível o qual você irá conseguir entregar, não é verdade? Isso. E com isso você consegue trazer todo esse diferencial. Não só em relação ao seu atendimento, mas principalmente em relação após o atendimento, né? Porque também outro ponto muito importante a ser considerado é tudo que acontece após o cliente adquirir o seu produto, após o cliente adquirir o seu serviço, né? E um erro que eu cometi logo após formado, devido à minha imaturidade, né? Isso em 2016, acho que foi mais ou menos isso, tá? Um erro que eu cometi foi justamente esse, de não entregar uma assistência ao meu cliente após a consulta. Exatamente, pós-consulta, né? Mais ou menos ali 6 meses, 1 ano depois de formado, eu percebi que alguns clientes, eles não continuavam com o acompanhamento. E a partir daí, eu sempre fui uma pessoa assim, muito curiosa, muito preocupada em garantir um atendimento de excelência para o meu paciente. Eu cheguei a essas pessoas e perguntei: olha, seja sincero comigo, por que você não continuou o seu acompanhamento nutricional? A pessoa respondeu: olha, porque eu não tive uma assistência após a consulta. E a partir daí veio o estalo. Eu disse: eu preciso garantir que o meu cliente, que o meu paciente seja bem atendido, não só no momento em que ele chega no WhatsApp para entrar em contato e perguntar o preço da consulta. Não só durante a consulta, mas principalmente após esse atendimento. A partir do momento em que você desenvolve toda essa esteira de atendimento ao seu cliente, você consegue garantir que o seu cliente, que o seu paciente tenha uma excelência em relação à entrega do seu produto, desde o primeiro contato até o final, né, da sua jornada de aquisição. E uma coisa que a gente não pode negar é que o nível de consciência das pessoas, do público, está crescendo, está aumentando. Hoje eu vou numa loja e aí eu chego lá e eu não sou bem atendido, tô nem aí. Tem inúmeros, tem várias outras. Né? Porque tem várias outras que vai me dar um atendimento melhor. A gente viveu muito tempo uma cultura onde as pessoas elas já faziam um atendimento de qualquer jeito porque elas sabiam que o cliente precisava, né? O paciente precisava dele. E hoje não é mais assim. Hoje a gente tem sim mais pessoas e tá todo mundo querendo entregar assim com excelência, entregar seu melhor. Então você não pode deixar brechas abertas. Exatamente. Você não pode. Tem que ter excelência em cada passo. Até o cliente ali ele clicar para falar com você no WhatsApp, você tem que ter um bom atendimento. Como ele, pronto, hoje eu precisei de um atendimento de um profissional. Eu simplesmente entrei no perfil e eu não vi basicamente nada, ao ponto que não tinha nenhum link do WhatsApp. Só tinha o direct, né? E eu falei no direct. E aí quando eu consegui o WhatsApp, eu coloquei essa crítica na pauta, né? Eu disse, não tem um link para o WhatsApp. Isso não existe mais hoje em dia, né? Então, sim, o nível de consciência do público está aumentando, então você tem que se aumentar a sua excelência. Então, acredito que também uma das coisas que te fez chegar onde você está é exatamente essa preocupação de oferecer um serviço, se é que pode-se dizer assim, não, um serviço, mas um atendimento de qualidade com excelência. Perfeito. E se posicionar no Instagram é fazer bem a diferença, né? Porque, por exemplo,
esse caso que você falou, não está sabendo se posicionar em uma plataforma que é super importante. Por exemplo, a internet é a rua mais movimentada do mundo. Você está no Instagram, por exemplo, é uma loja, você tem uma loja ou você tem um consultório, por exemplo, você tem atendimento ao seu cliente que, por exemplo, não depende de uma chuva. Se chover, ninguém vai a uma loja no dia de chuva. No Instagram você pode vender qualquer coisa, né, independente do clima, independente de feriado, né? E a gente viu isso na pandemia, né? Foi. Exatamente. Como foi os atendimentos na pandemia? Durante a pandemia, né, melhor dizendo, antes da pandemia, o nosso conselho, o Conselho Regional de Nutrição, proibia os atendimentos online. Durante a pandemia, acredito que foi na segunda ou quarta semana, após, enfim, toda aquela reviravolta que aconteceu, o Conselho liberou os atendimentos online. E essa liberação continua até hoje. Tanto é que eu tenho pacientes hoje em dia que fazem acompanhamento de São Paulo, pacientes do Rio Grande do Sul, pacientes inclusive da Irlanda que fazem acompanhamento. Que massa. Né? E isso permitiu que nós conseguíssemos expandir todos esses horizontes em relação ao atendimento nutricional. Trazer realmente a consulta de qualidade para o nosso cliente. Não teve um lado paciente. positivo, né? Teve a pandemia que foi um período ruim, assim, para quem perdeu, por exemplo, um ente querido, mas no mercado, por exemplo, ele houve uma enorme reviravolta. Digital, né? Deu aquele Exato. crescimento. E a partir daí, o nutricionista, ele deixou de ser aquele profissional vendedor de dietas, que era muito visto antigamente, né, como a nutrição. Então, geralmente as pessoas iam para o nutricionista para ter uma dieta. Só que ter uma dieta você tem até no Google. Se você digitar a palavra dieta no Google, você vai encontrar ali milhões de resultados. Só que eu garanto a vocês que nenhum daqueles resultados trará o resultado qual você deseja alcançar na sua vida. Porque nenhuma daquelas dietas foi feita para você. Foi feita respeitando suas necessidades nutricionais. Nenhuma daquelas dietas, da proteína, do ovo, da carne, da sopa, da lua, dos pontos, dieta Dukan, enfim... existe aí infinidade de chegou lá de uma forma ou outra, não foi porque era até o próximo ponto, legal, olha aí. As dietas malucas, né? Ficar sem comer por 7 dias, ou essas loucuras que a gente vê. Meu irmão, por exemplo, ele tá na academia e eu acho que não tem mais ovo no mundo pra que supra a necessidade dele, que é muito ovo todo dia. Eu já vi dieta que não coma carne, inclusive eu sou uma das pessoas que já entrou no Google pra dizer, quero emagrecer, dieta emagreça em uma semana. Todo mundo já fez isso, né? Todo mundo já fez isso. Ou pra ganhar massa muscular, ou dieta pra... Exato, que é até uma coisa que é um problema, né? Você seguir essas dietas, você pode estar colocando em risco até a sua saúde, né? Exatamente. Como é isso? É certo essas dietas assim de 7 dias, não sei o que. Perfeito. Não tem nenhuma que funcione. Nenhuma dessas dietas vai funcionar, tá? Existem 3 pilares que eu considero essenciais para garantir um bom resultado de uma dieta. Primeiro, essa dieta precisa ser calculada para suas necessidades nutricionais, respeitando quantas calorias o seu corpo precisa para manter funções vitais, quanto de proteína, de carboidrato, de gorduras, de vitaminas, de minerais você precisa para garantir um bom funcionamento do seu sistema imunológico, para garantir, por exemplo, até mesmo a integridade do seu cabelo. Tem muitas pessoas que começam uma dieta e o cabelo começa a cair, justamente pela deficiência dessas vitaminas e minerais. Então, uma dieta adequada para suas necessidades é o primeiro pilar. O segundo pilar é uma dieta que respeite os alimentos que você gosta ou não de comer, né? Esse segundo pilar, muitas vezes, não é aplicável por também muitos outros profissionais, né? Principalmente aqueles profissionais mais radicais, que levam ao pé da letra a ideia de que você tem que comer batata doce e frango o dia todo para ter resultado, né? E, consequentemente, essa dieta se torna insustentável. Se você faz uma dieta com alimentos que você não gosta de comer, você não consegue manter essa dieta por muito tempo. E se essa dieta não é sustentável, consequentemente, seus resultados terão prazo de validade. Ou seja, você até conseguirá emagrecer 2, 3, 5, 10 quilos com essas dietas, mas você não conseguirá sustentar esses resultados a longo prazo. O que será daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? A gente já entra no outro contexto, por exemplo, né, daquelas dietas para situações específicas. Então tem pessoas, por exemplo, que fazem dieta para ficar definido no verão. Tem pessoas que fazem uma dieta para um casamento. E, consequentemente, elas se submetem a essas dietas malucas, restritivas, justamente para essas ocasiões específicas, só que depois acabam se desleixando em relação à alimentação, retornando aos maus hábitos que elas tinham anteriormente e reganhando todo aquele peso que foi perdido. Efeito sanfona, né? Exatamente, o efeito sanfona. E existe um terceiro pilar que precisa ser respeitado em relação a uma dieta, que é a adequação da dieta à sua rotina. Todos nós temos rotinas diferentes, né? Uhum. Por mais que você trabalhe ali no horário específico do seu dia, das 8 às 18, das 12 às 20, enfim. Eu tenho pacientes que trabalham com plantões noturnos, por exemplo,
né? Pacientes médicos, né? Policiais militares, enfim, pacientes que realmente precisam virar à noite trabalhando. E isso também influencia diretamente no resultado de uma dieta. Porque imagina só, se você vai procurar uma dieta, a maioria das dietas dizem que você tem que comer de dia. Mas para uma pessoa que precisa virar à noite trabalhando, o que é que ela vai comer de madrugada? Não é verdade? Então, esses 3 pilares, né, precisam ser respeitados na elaboração de um bom planejamento alimentar. E muitas vezes até a própria palavra dieta traz um peso enorme. Porque toda vez que nós ouvimos a palavra dieta, nós associamos a passar fome. Exatamente, né? Então, passar fome se tornou uma certa associação. As pessoas fizeram essa associação como algo necessário para o processo de emagrecimento. Só que hoje em dia nós sabemos que é 100% possível emagrecer sem passar fome. É totalmente possível emagrecer comendo pão, comendo chocolate, comendo os alimentos que você gosta de comer no seu dia a dia, sem precisar se submeter a essas dietas radicais, malucas, que nós encontramos por aí, que no final das contas não são produtivas, não trazem um resultado a longo prazo e, consequentemente, até fazem você perder 5, 10, 15 quilos durante ali 1 mês ou 2, mas depois você acaba ganhando tudo de novo. E aí, só para mim entender, me explica se é isso também. Por exemplo, você calcula quanto aquela pessoa vai comer e o quanto ela vai ter que se exercitar, ou enfim, e perder durante aquele tempo? Isso conta também ou não? Exato. Eu vejo muita gente que emagrece em pouco tempo, mas sem exercício físico. Eu fico até meio cético com isso, que eu disse, não é possível a pessoa emagrecer tanto tempo sem nem estar na academia. É porque a gente sabe que a reeducação alimentar, ali, a mudança dos hábitos alimentares já vai emagrecer, eu acredito, né? Perfeito. Mas eu acredito que, não sei, provavelmente tem que ser acompanhado. Como é que funciona isso? Legal. Para uma pessoa que tem maus hábitos de vida, para uma pessoa que não pratica exercícios, para uma pessoa que não se alimenta bem, para uma pessoa sedentária, a simples mudança na qualidade da alimentação já vai trazer um efeito excelente em relação ao processo de emagrecimento. Nós precisamos entender que o acúmulo excessivo de gordura corporal gera uma resposta inflamatória no nosso corpo. E é essa inflamação que bloqueia a queima dessa gordura. A partir do momento em que você melhora a qualidade da sua alimentação, você desinflama o seu corpo e você permite que aquela gordura seja utilizada como fonte de energia. Ou seja, para uma pessoa iniciante, digamos assim, a simples melhoria da qualidade da alimentação, algo que pode ser feito sem assistência profissional. Em casa mesmo você consegue muito bem trocar um refrigerante por um suco. Você consegue melhorar o consumo de vegetais, de salada na hora do almoço ou no jantar. Você consegue, por exemplo, melhorar a qualidade dos alimentos que você consome. É totalmente possível qualquer pessoa que esteja em casa fazer isso. Diminuir o consumo de industrializados, diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, salgadinhos, biscoitos, por aí vai, né? Entretanto, chegará a um nível em que essa mudança na qualidade da alimentação não será o suficiente para garantir a manutenção dessa perda de peso. Então imagina só, um sujeito tem 130 quilos, começou a melhorar sua alimentação, conseguiu baixar para 120. Só que em um certo tempo esse peso ele vai estacionar. A partir daí entram os cálculos em relação à quantidade de caloria que esse sujeito gasta, em relação à quantidade de caloria que ele precisará ingerir para gerar um déficit calórico e fazer com que o metabolismo utilize aquela gordura localizada, acumulada como uma fonte de energia. A gordura, pessoal, nada mais é do que uma forma do nosso corpo acumular energia, certo? Então aquela gordura tem muita energia acumulada. Nós precisamos ensinar, reensinar, melhor dizendo, o nosso metabolismo a usar aquela gordura como fonte de energia. E uma das bases para isso é justamente gerar um déficit calórico através da alimentação. Então, fazemos todos os cálculos e digamos que aquele sujeito de 120 quilos, ele gasta 2.200 calorias por dia. Com base nisso, nós reduzimos a ingestão calórica para cerca de 250 a 500 calorias de déficit por dia. Fazemos todos os cálculos em relação à quantidade, à distribuição de carboidratos, proteínas, nutrientes, vitaminas e minerais. E sugerimos ali aquele planejamento alimentar de 1.800, 1.900, 2.000 calorias para aquele indivíduo seguir durante um período específico. Entretanto, depois de 30, 40, 50 dias, o corpo desse sujeito, que antes estava com 130 quilos, que já baixou para 120 e agora chegou em 110 quilos, irá se adaptar àquela dieta novamente. E aí é necessário refazer todos os cálculos para tirar aquele metabolismo da zona de conforto, para forçar novamente a queima de gordura corporal e fazer com que o sujeito chegue aos 100 quilos. Chegando aos 100 quilos, o metabolismo irá se acostumar novamente. É basicamente um jogo de xadrez,
né? Existem estratégias que nós aplicamos no nosso dia a dia, e o ponto principal não é necessariamente o cálculo da dieta, porque o cálculo da dieta você consegue simplesmente fazer no próprio, na própria internet. Você encontra aí diversos sites que promovem ali, descubra quantas calorias você gasta por dia, né? Descubra a sua taxa metabólica basal. O ponto principal é trazer isso para uma rotina aplicável no seu dia a dia, fazendo você comer o que você gosta, e fazendo com que você consiga gerar esse déficit calórico sem passar fome. Esse é o grande obstáculo que muitos profissionais enfrentam no seu dia a dia e que farão com que o seu paciente consiga seguir uma dieta a longo prazo, alcançando esses resultados. Então, no caso, resumindo, essas dietas malucas não funcionam. De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Parar de pesquisar. Não tem pra onde correr. Parar de comer salgadinho de chocolate. Né? Na verdade, não, né? Como falou aí, tem que controlar, né? Tem uma... Perfeito. Por exemplo, para que você tenha né, noção, um tablete de chocolate ele tem ali aproximadamente 120, 130 calorias. Se uma pessoa precisa consumir 1.800 calorias por dia, essas 120 calorias de um tablete de chocolate não vão representar nem 10% do que ela precisa consumir. Ou seja, é totalmente possível incluir esse chocolate dentro de uma rotina alimentar saudável, desde que você também faça boas escolhas em relação às outras refeições. Não adianta você comer chocolate depois do almoço, querer comer salgadinho no lanche da tarde, comer uma pizza com refrigerante à noite e querer emagrecer. Né? Mas é possível incluir alimentos mais palatáveis na nossa rotina. E essa também é uma grande dificuldade que as pessoas sentem na hora de seguir uma dieta. As pessoas pensam que seguir a dieta é justamente cortar chocolate, cortar alimentos que possuem um sabor mais agradável. É totalmente possível você fazer uma dieta com uma sobremesa depois do almoço. Os alimentos que eu mais gosto de prescrever para os meus pacientes são chocolate após o almoço, pudim após o almoço, os pacientes adoram. Bolo depois do almoço também de sobremesa, né? Sempre bate aquela vontade de comer um docinho. Então é possível sim comer esse doce após o almoço. Paçoquinha de amendoim, nossa senhora, tem até lá no meu consultório para os pacientes se servirem durante a consulta, né? Perfeito. Então, ou seja, é possível você transformar toda aquele peso, né, que a palavra dieta traz em algo muito mais leve, o que fará com que a pessoa consiga realmente emagrecer com saúde, comendo bem, comendo alimentos que ela gosta de comer e principalmente sentindo prazer durante todo aquele processo. Porque o processo de emagrecimento muitas vezes é visto como um sacrifício. Tanto é que se você falar para algum familiar, para algum colega do trabalho que você está fazendo uma dieta, a pessoa vai olhar para você e vai pensar que você está doente, você está passando fome. E essas mesmas pessoas... Nossa, coitado, né? Coitado, tá passando fome. Né? Fazer uma feira pra você. E essas mesmas pessoas são as que às vezes tentam até mesmo te sabotar, né? Você tá de dieta, então a pessoa tá lá comendo bolo de chocolate. Você tem certeza que você não quer esse bolo de chocolate? Você tem certeza que você não quer essa coxinha? Porque come só um pedacinho, né? Vamos pedir um iFood. Vamos pedir um iFood. Pois é. Compra um hambúrguer, vamos almoçar aqui. E é muito sério isso aí, porque aí quando você tem a consciência que você precisa perder peso, ou que você precisa mudar a sua alimentação, você precisa ter uma boa inteligência emocional. Porque eu falo por experiência, né? Quantas vezes eu já quis, e aí chegam e dizem, para com isso, tem que comer bem, não sei o que, vai passar fome, não sei o que. Enfim, muita gente chega ao redor para lhe desmotivar. Se você não tiver uma boa inteligência emocional para saber lidar com aquilo ali, você... Tem gente que chama isso de estupro alimentar. Isso existe mesmo? É esse o termo certo? Estupro alimentar? Na verdade, esse termo depende, né? Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa expressão. Faz a você que depois eu vou... tem gente que fala de... Por exemplo, quando você fica insistindo com alguém de coisa. Na verdade, não foi na verdade o nutricionista que falou isso. Eu sei que foi aquela Mayra Cardi que falou. Foi. Lembrei, perfeito. Lembrei agora. Perfeito. Verdade, lembrei agora, né? E olha só, a partir do momento, o que é que acontece? Os nossos hábitos são amplamente influenciados pelo meio em que nós convivemos, né? Então, o meio em que nós estamos inseridos influencia diretamente nos nossos resultados. Se você convive com pessoas que fumam, a tendência é que você também se torne um tabagista. Se você convive diariamente com pessoas que ingerem uma grande quantidade de bebidas alcoólicas, a tendência é que você também se torne um alcoólatra. Da mesma forma em que isso também pode ser trabalhado no sentido positivo, né? Existe uma teoria que diz que você é a média das pessoas às quais você mais convive. Algumas pessoas dizem que você é a média das 5 pessoas, outros dizem que é as 7, as 10, enfim. Não sei exatamente o número, né? Mas isso é um fato. Então, se você começa a conviver
com um grupo de pessoas que possui bons hábitos, né, e o ambiente do exercício físico contribui diretamente para isso, você se torna uma pessoa capaz de dizer não para tudo aquilo que te leva contra o teu objetivo principal. Então, por exemplo, se você começa a conviver com pessoas que se alimentam bem, que praticam exercícios físicos, né, em um ambiente da academia, do crossfit, um ambiente, né, de artes marciais, trazem também essa proposta, por isso que o exercício coletivo, ele contribui tanto também, por isso que o crossfit também se tornou uma das modalidades mais praticadas ultimamente, porque ela traz um senso de coletividade que muitas vezes a musculação não traz. A musculação muitas vezes é aquele exercício, né, que você tá lá treinando, mas que você fica na sua. Enquanto que no CrossFit tem ali um instrutor te manda atenção para que você faça o exercício na intensidade certa, e tem todo aquele senso de coletividade. É muito isso mesmo, porque tem 2 pessoas lá na empresa que começou no CrossFit. E a empresa toda tá, tipo, vamos fazer um exercício, né? Ninguém tá falando nada. E, tipo, só deles estarem fazendo, e a gente tá vendo ali que eles estão naquela pegada, naquela energia, eles chegam contando como foi massa, não sei o que. Tá todo mundo, tipo, vamos entrar na academia esse mês. Inclusive, a gente tava conversando hoje, vindo pra cá, não foi? Eu tava dizendo, vamos matricular amanhã na academia, Arthur. Não vai. Não vai. Olha, eu já assino o tóxico. Não vai, menino. Mas, tipo, isso não vai, não tão, tipo, assim, desafiar ele mesmo, sabe? Vai gerar aquele desconforto, né? E a partir do momento em que você começa a conviver com pessoas que te levam rumo ao teu objetivo, você passa a dizer não a tudo aquilo que te leva contra o teu objetivo principal, né? Você começa a dizer não, por exemplo, a situações que não fazem com que você consiga dormir bem, né? Por exemplo, pessoas que se sentem mais engajadas com exercício físico tendem a sair menos para baladas durante a noite. Simplesmente porque uma noite de sono mal dormida faz com que no dia seguinte você não consiga treinar bem. Mas isso é toda uma cadeia de desenvolvimento de hábitos, né? Não significa necessariamente que você vai se tornar o chato da dieta. Aquela pessoa que vai para uma festa de aniversário infantil e leva a sua marmitinha de alface com brócolis para você comer, né? Porque também tem muitas pessoas que levam também para esse outro extremo. Eu tô de dieta, então eu não vou poder comer nada. Então a pessoa vai para um churrasco da família, vai para uma festa infantil, vai para um evento social e leva a sua marmita para fazer sua refeição. Tudo bem você fazer isso se você for um atleta, tá? Se você não for um atleta, não existe a mínima necessidade. Então, existe uma regra, digamos assim, na nutrição, que eu costumo aplicar com os meus pacientes, os 80-20, né? Então, 80% de hábitos saudáveis, 80% de uma alimentação saudável, para 10 a 20% ali de exceções. Não é um churrasco no fim de semana, não é um doce após o almoço que vai comprometer todo um estilo de vida saudável que você criou, né? Agora, se aquela exceção se torna uma regra, aí sim nós temos um grande problema instalado, né? Que são aquelas pessoas que começam a dizer, só hoje. Eu comecei uma dieta, mas só hoje eu vou comer um biscoitinho. Só hoje eu vou tomar aqui 3, 4 cervejas. Segunda eu volto, exatamente. E geralmente isso acontece com dietas restritivas, com pessoas que fazem dietas restritivas. Por quê? Toda restrição gera uma compulsão. A partir do momento em que você ativa o sensor de escassez de alimentos no seu cérebro, você passa a desejar ainda mais alimentos hiperpalatáveis. Alimentos com um alto teor de calorias, alimentos mais açucarados, alimentos mais gordurosos, porque esses alimentos aumentam a liberação de dopamina, aumentam a liberação de serotonina, que são neurotransmissores associados à sensação de prazer e de bem-estar. Ou seja, aqueles alimentos desenvolvem, né, em você todo um senso emocional, todo um apego emocional. Tanto é que é muito comum encontrar pessoas que comem quando estão estressadas, quando estão ansiosas, que descontam essas emoções na comida. Isso precisa ser muito bem trabalhado para evitar que isso, né, evolua para um quadro realmente de transtorno alimentar. E jejum? O que é que tu fala sobre o jejum? Tem gente que faz o jejum pela manhã. Perfeito. É indicado, é bom. Maravilha. O jejum intermitente é uma das estratégias nutricionais que podem ser utilizadas durante o processo de emagrecimento. Veja bem, é uma das estratégias, né? Não é a melhor estratégia, regra, né? Não é uma regra que vai funcionar com todo mundo, mas vários estudos mostram que o jejum intermitente pode trazer benefícios não só para o processo de emagrecimento, mas principalmente para o desempenho cognitivo. Então, pessoas que precisam estudar durante a manhã, pessoas que se sentem fadigadas durante a manhã, né? Se nós excluirmos o fator sono, baixa qualidade do sono, se o indivíduo dorme bem durante a noite, mas ainda demora para pegar o ritmo do dia, sabe quando você acorda, que você demora ali para pegar o ritmo do dia, que dá 10, 11 horas, meio-dia? Então,
Se você acorda, você mantém-se em jejum, né? Mantém o seu corpo em jejum e toma somente um cafezinho sem açúcar, um chá mate, um chá verde também sem açúcar, né? Porque o açúcar obviamente quebra o jejum. E claro, faz uma boa refeição na noite antes de dormir, né? Que esse é outro ponto, não adianta fazer jejum low carb e comer pizza todo dia de noite. Comer hambúrguer todo dia à noite, né? Existem, claro, as exceções, onde você pode fazer uma refeição livre, comer uma pizza, comer um hambúrguer, mas o jejum ele pode ser uma ótima estratégia também para isso. O jejum também é muito bom para o controle dos níveis de açúcar no sangue para indivíduos que possuem resistência à insulina, diabetes, né? Pré-diabetes. O jejum também é uma ótima alternativa para o controle dos triglicerídeos, do colesterol, né? Daquelas gorduras que em excesso aumentam o risco de doenças cardíacas. Ou seja, o jejum intermitente ele traz diversos efeitos, até mesmo imunomoduladores, ou seja, o processo de jejum é capaz de otimizar o funcionamento do nosso sistema imunológico, contribuindo ainda mais para o combate de doenças que, enfim, nos influenciam no nosso dia a dia, né? Gripes, resfriados, né? E tudo mais. Então, o jejum é uma boa estratégia, mas deve ser utilizada de forma correta, né? E a partir daí nós entramos exatamente nos extremistas. Jejum é bom, então vou fazer um jejum de 7 dias. Que nem a blogueira também fez, né? Então, não é nem um pouco interessante que seja feito. Existem protocolos de jejum que variam de 12 até 24 horas, mas obviamente que o protocolo de 24 horas de jejum deve ser feito por pessoas que já estão num nível muito mais avançado. Não é uma pessoa que, por exemplo, nunca fez jejum na vida, vai passar o dia todo sem comer, né? Enfim, existem protocolos de jejum de 14, 16, 18 horas, 2 dias de jejum para 5 dias com refeições normais, né? Enfim, existem vários protocolos que devem ser individualizados. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Com isso, nós, durante a anamnese, durante a consulta, identificamos a necessidade, né, daquele paciente e, consequentemente, aplicamos o protocolo correto. Legal. Tirou a dúvida, esclareceu bem. E voltando agora um pouquinho para o marketing, né? Eu vi que quando a gente perguntou, você falou que você começou no digital assim que você já estava ali saindo da faculdade. Não foi isso? Perfeito. Então acredito que sim, teve uma grande importância na sua caminhada, até porque hoje o médico ele tem uma sala, né, dentro do empresarial, enfim, em algum lugar. Então, às vezes é escondido o lugar onde ele está, né? Então ele precisa ter sim um bom posicionamento e também um bom trabalho para o boca a boca, né? As pessoas falarem. Mas ainda que tenha as pessoas falando, elas precisam mostrar, ter a prova social, né? Meu nutricionista é tal, então deixa eu te mostrar aqui os resultados dele aqui, o Instagram. Abre o Instagram e tem lá a prova social, mostrando tudo, né? Então, pelo que você falou, você começou já bem cedo ali no digital. Então, você acredita que teve uma grande importância na tua caminhada, o digital, né, o marketing, teve uma grande importância onde você está, colaborou com o teu crescimento? Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. O marketing, ele foi, digamos que a forma a qual eu consegui expressar tudo aquilo que eu conseguia fazer dentro do meu consultório para pessoas que ainda não me conheciam. Chegar até elas. Exatamente, né? Chegar até elas. E com isso eu me tornei cada vez mais visto por essas pessoas e isso, sem dúvidas, influenciou em toda a minha carreira profissional. Quem não é visto, definitivamente não é lembrado. Eu sempre falo isso. Aí que você seja um profissional, sabe? O melhor profissional. Se você não estiver sendo visto, ninguém vai lembrar de você. Exato. Né? Eu lembro que quando eu era mais novo, com 12, 14 anos, eu ia para médicos da família, né? E tipo, médicos excelentes. Mas hoje eu nem lembro. Não são nem opções para mim, porque hoje eu vou para o que está em destaque. Hoje eu vou para o que... vi isso aqui de fulano aqui, ele é bom e tal, não sei o que. Então, hoje não existe mais isso. Porque não começaram nesse mercado, né? Exato, porque ficaram esquecidos. Exato, e uma coisa que a gente também queria saber como foi o começo, assim, no digital, né? Eu sei que vai ter muito nutricionista aí que tá começando, que também vai se identificar com alguma coisa que você falou, mas como foi, por exemplo, começar a gravar conteúdo, por exemplo, tem muita gente que nem entra no digital, eu sou muito tímido, eu não quero gravar um vídeo, alguma coisa assim, e você tem essa facilidade. A gente, por exemplo, que a gente trabalha com planejamento de conteúdo estratégico para o Instagram, né? A gente não tem dificuldade de mandar que você cumpre, você não tem dificuldade de desenvolver um assunto, por exemplo, na câmera. Como foi o começo para se habituar a perder a vergonha? A gente sempre teve assim jeito com a câmera. Muito pelo contrário, tá? Eu sempre fui muito tímido. Inclusive, eu ainda sou bastante tímido. Só que em alguns momentos eu consigo, né, disfarçar essa timidez. Mas logo no começo do digital, eu não me sentia tão à vontade, por exemplo, para falar, né? Para me expressar, para gravar um vídeo, por exemplo. Por isso que eu trabalhava muito com fotos e com artes, com designs, né? Por exemplo, nas redes sociais.
Então essa era basicamente a base da minha criação de conteúdo. Desde quando eu me formei, eu sempre criei conteúdo. Seja fazendo, por exemplo, a análise de um suplemento, seja trazendo uma dica dos benefícios de uma fruta, né? E eu acho que a criação de conteúdo é a base da pirâmide do digital. Sim. Pelo menos foi isso que fez com que eu conseguisse expandir cada vez mais a minha atuação também, né, no digital. Então, com essa criação de conteúdo, eu comecei a aperfeiçoá-la um pouco mais. E uma hora ou outra eu vi a necessidade de quebrar essa minha timidez e me expor para a câmera. Aí começar a falar e começar a gravar vídeos. E uma das estratégias que eu utilizei para conseguir vencer essa barreira, vencer esse obstáculo, era gravar o vídeo, não assisti-lo novamente e publicá-lo diretamente. Né? Eu pedia pra minha né, na época namorada, hoje esposa, ver o vídeo, dizer, amor, ficou legal? Ficou legal? Beleza, pronto, então já vou postar aqui. Porque se eu fosse ver o vídeo novamente, eu iria encontrar pelo menos ali um erro na minha fala, um defeito, que iria me fazer não postar aquele conteúdo. Sim. E a gente acha, parece que a gente é esperto em achar defeito na Exatamente, gente, né? pois é. Então, E isso foi algo que me fez vencer essa barreira, essa timidez. Com o passar do tempo, eu fui me tornando muito mais, né, acho que ainda não estou num nível, claro, de excelência, mas aos poucos a gente vai se aperfeiçoando, mas eu fui ficando mais à vontade para falar frente às câmeras. Eu acho que a única forma de vencer essa barreira é essa, é enfrentando o seu medo de frente. Então, se você tem medo de falar com uma câmera, você vai gravar ali 50, 100, 200 vídeos para conseguir vencer esse medo. E você ainda assim vai sentir um pouquinho, no final das contas, um friozinho na barriga. Né? Assim como eu senti quando eu estava chegando aqui. Sim, normal. Isso sempre vai acontecer. E eu acho que é esse frio na barriga que faz com que você queira cada vez mais aperfeiçoar-se. Né? Que faz com que você queira cada vez mais melhorar a qualidade do conteúdo que você entrega, melhorar a sua didática ao falar, melhorar, enfim, vários aspectos associados a essa questão. Tem que começar, né? A gente sempre fala que é melhor feito que perfeito. Né? E começar. O segredo é você começar. Quanto mais rápido você começar, mais prática você vai pegar com o tempo. Exato. Maravilha. Agora, um conselho que você daria para quem está querendo seguir a mesma profissão que você? Um conselho tanto no quesito nutricional, né, de nutrição, ou em um conceito no quesito marketing, por exemplo, marketing e esse trabalho em conjunto do marketing, por exemplo, o mercado, né? Legal. Se eu tivesse que dar um conselho para quem realmente deseja iniciar na carreira de nutrição, o conselho seria: estude sempre, nunca pare de estudar. Porque somente o estudo fará com que você se torne um excelente profissional. Você pode encontrar diversas maneiras de aumentar a sua visibilidade, de conseguir, né, mais clientes, mais pacientes, mas somente o estudo dará credibilidade para tudo aquilo que você aplica dentro do seu consultório. De nada adianta você ser um profissional bastante visto se você não possui um bom embasamento científico em relação àquilo que você fala, né? Se você é um profissional que prega coisas que não existem, que você inventa moda, digamos assim. E hoje é muito comum, né? Principalmente assim, de pessoas que não são profissionais, de entrarem no ramo da nutrição. Eu sou tão apaixonado pela nutrição, né? A nutrição é tão boa em si que hoje todo mundo quer ser nutricionista. Então todo mundo quer passar uma dieta, todo mundo, né, blogueiro quer passar dieta, personal quer passar dieta, médico quer passar dieta, mas nenhum possui realmente a formação profissional necessária para isso. E, consequentemente, somente o estudo dará credibilidade a tudo aquilo que você irá transparecer nas redes sociais. Então, a formação científica, a formação acadêmica é obrigação. É obrigação todo profissional ser bem formado durante a academia, durante a faculdade, né? Ter especialização. Antigamente eu via uma pós-graduação como um diferencial. Hoje em dia, uma pós-graduação é obrigação. Hoje em dia, você ser especialista na área a qual você atua é a sua obrigação, não é mais um diferencial. Você precisa ser especialista naquilo para que você possa realmente fazer um bom tratamento do seu paciente. E a partir daí, o maior obstáculo que você vai enfrentar, né, para aqueles que desejam ser nutricionistas, é traduzir todo esse conhecimento científico, acadêmico, numa linguagem prática, numa linguagem acessível para toda a população. Dessa forma, você irá estimular pessoas a transformarem sua vida através da nutrição, através da criação de bons hábitos, e consequentemente eu considero a partir daí que você cumpriu o seu papel como um profissional nutricionista, a partir do momento em que você começa a transformar vidas através da nutrição. Tanto é que
uma das maiores gratificações que eu recebo são os depoimentos dos meus pacientes. Sim. Everton, a melhor coisa que eu fiz foi ter melhorado a minha alimentação com as suas dicas, com o seu planejamento alimentar, né? Dicas para quem é meu seguidor, planejamento para quem é meu paciente. E a partir daí, nossa, chega a dar aquela sensação de dever cumprido, né? Aquela sensação de que você fez um bom trabalho. Quando a pessoa que antes tinha muita indisposição e cansaço no seu dia a dia, passa a ser muito mais produtivo no seu trabalho, tem muito mais disposição para o momento do lazer, para praticar exercícios físicos. Quando aquela pessoa que antes se olhava no espelho e se sentia desconfortável com o seu corpo, e após todo um processo de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, melhorou sua autoestima, trocou o seu guarda-roupa, essa pessoa que antes não cabia mais nas calças que não vestiam mais nela, começa a vestir números cada vez menores. Everton, saí do 46 para o 44, saí do 44 para o 42, saí do 42 para o 40, para o 38, né? Massa demais. E com isso, a pessoa diz, olha, agora você vai ter que me ajudar aqui a trocar o meu guarda-roupa, porque mudou tudo, mudou todas as roupas, né? Então é que enfim, isso é muito bom trazer para os clientes, para os pacientes, também para os seguidores. Até porque através das dicas que diariamente nós compartilhamos nas redes sociais, as pessoas também conseguem alcançar resultados excelentes, né? Eu recebo mensagens no direct de que somente através da aplicação de todo o conteúdo das dicas, a pessoa conseguiu perder 6, 8, 10, 20 quilos. Somente massa. através de dicas, né? Ou seja, de pequenas mudanças no seu dia a dia, que no final das contas geram um efeito dominó e fazem com que você consiga construir uma vida com muito mais saúde, com muito mais qualidade de vida. E o melhor de tudo é que todo esse resultado, ele não é perdido em 2 ou 3 meses, como acontece com essas dietas restritivas que nós encontramos, né? Ou seja, não tem um efeito sanfona. Uma vida transformada é uma vida onde você incluiu hábitos saudáveis, onde você criou toda uma rotina com base, né, nessa criação, nesse novo estilo de vida que você adotou. E, consequentemente, essa rotina, esse estilo de vida, esses hábitos serão mantidos a longo prazo. Se você consegue manter bons hábitos a longo prazo, seus resultados também serão mantidos em relação ao emagrecimento, ao ganho de massa, a uma vida com muito mais saúde e qualidade. Muito bom. E, para a gente finalizar, eu queria que você desse um conselho para as pessoas da sua área e para as pessoas que estão assistindo em relação a posicionamento e marketing. Perfeito. Posicionamento e marketing é justamente a forma a qual você vai traduzir todo o conteúdo técnico e científico que você aprende na faculdade numa linguagem aplicável para a população, né? Não adianta você ser o melhor profissional, detentor do maior conhecimento científico, estudar 6, 8, 10, 12 horas por dia, ler 500 artigos científicos, publicar dezenas, centenas de artigos, se você não é capaz de transformar a vida das pessoas que convivem com você, que precisam do seu trabalho. E é justamente através do marketing, através do posicionamento digital, que você torna isso muito mais acessível, não só para aquela região a qual você atua, mas principalmente para o mundo inteiro, né? Ainda mais agora com a pandemia, nós vimos que o marketing faz com que você consiga trazer valor para a vida das pessoas, independente da localização geográfica. Então essa liberdade geográfica que o marketing nos dá faz com que nós consigamos influenciar a vida de pessoas que moram a 1000 quilômetros, que moram no outro lado do mundo. E isso, sem sombra de dúvidas, é um grande diferencial. Isso, sem sombra de dúvidas, isso é essencial para um bom trabalho. Verdade, é muito legal isso, porque hoje, através do digital, o que acontece? E principalmente através dessa nova forma, né? Através do online. Hoje eu tô aqui em Caruaru e se eu tiver uma pessoa minha que tá lá na Europa, eu consigo mandar para ela o teu perfil e dizer, ó, ele é um nutricionista ótimo, entre em contato com ele, faz aí uma chamada e vocês vão conseguir, sabe, manter aí um contato. A gente consegue isso hoje através do digital, né? Exato. Não tem mais isso, não tem mais, geograficamente falando, não tem mais limite. Exato. Isso é muito bom. Se você souber usar ao seu favor, você cresce, né? Você se desenvolve, você tem um horizonte vasto, grande, enorme para desbravar, né? Então, sem dúvidas. É incrível. Isso, consequentemente, influencia no faturamento do profissional, né? Até porque, durante a faculdade de nutrição, e antes de ingressar na faculdade, eu ouvia muito falar que nutricionista passava fome. Nutricionista passava fome porque não era muito bem remunerado, que nutricionista não iria receber um bom salário, né? E hoje em dia nós sabemos que isso não é verdade. É totalmente possível um nutricionista ter um faturamento muito acima da média a qual nós encontramos, né, no nosso dia a dia.
Mas para isso, o nutricionista ele precisa se posicionar bem, ele precisa encontrar bons clientes, encontrar bons pacientes, pacientes que não só estejam dispostos a seguir aquele planejamento, mas principalmente pacientes que estejam dispostos a alcançar toda aquela transformação nas suas vidas. Hoje com o mercado digital, quem faz o seu salário é você. Exato. Né? Como a gente falou no começo, não tem mais a desculpa de mercado saturado. Você, Perfeito. sabendo construir sua marca, sabendo se posicionar, você tem um mercado muito mais amplo do que você tinha quando saiu lá na faculdade, lá no Exatamente. iniciozinho. Mas é isso, tá, doutor? Foi um prazer imenso Maravilha. recebê-lo aqui, né, nesse espaço com a gente. Samuel também. E você que está aqui, né, com a gente, foi um prazer. A gente vai colocar aqui as redes sociais do doutor, redes sociais da Maluz. Se inscreve aí no canal, segue a gente, acompanha, que tem muita coisa boa vindo por aí. Curte o vídeo, comenta aí, coloca aí o que é que você achou. E é isso, um prazer e até o próximo.